Oi pessoal, bem-vindos ao canal Saúde em Pauta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farmacologia, farmacocinética. Bom, nessa parte 2, dando continuidade ao que a gente falou no nosso último encontro, eu vou falar um pouquinho mais sobre a versão microscópica. A gente falou um pouquinho sobre a versão macroscópica, de como os medicamentos entram no nosso corpo e tem o seu mecanismo de ação. Mas agora a gente vai ver como que as moléculas se comportam nos tecidos, no organismo como um todo, como que essas moléculas vão ser biotransformadas pelo fígado e todo esse caminho. Mas antes da gente começar, não esqueçam que tem o resuminho lá para você, tudo mastigadinho, as informações principais sobre esse assunto tão importante. Então vai lá no nosso Instagram, segue as regrinhas e eu te envio esse resuminho. Bom, então a gente viu que a administração desse remédio, sendo via oral ou sublingual ou retal, vai interferir na forma como o fármaco vai ser absorvido pelos tecidos. Falando em absorção, ele pode ser absorvido tanto no estômago quanto nos intestinos. Eu falei isso da última vez, mas vocês sabem o porquê? Bom, tem alguns medicamentos que são mais hidrossolúveis. Isso significa que eles são mais solúveis em água. E outros que são lipossolúveis. Esses são mais, têm maior afinidade com lipídios. Os lipossolúveis vão sair do nosso organismo com uma dificuldadezinha maior, porque eles não são hidrossolúveis, então eles não podem ir para as vias de excreção tão facilmente quanto os hidrossolúveis. Então o que vai acontecer? Eles vão ficar no organismo por bastante tempo, até serem reduzidos em formas hidrossolúveis. Esses medicamentos precisam ser cuidadosamente prescritos pelo seu médico, porque já que eles vão ficar bastante tempo no teu organismo, corre um risco de ter uma superdosagem ou de o seu organismo não saber lidar bem com esses fármacos, dependendo da situação que você encontra da sua saúde mesmo. Se você tem, por exemplo, um problema no fígado, seu fígado não vai saber biotransformar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, essa molécula, então ele vai meio que ficar sobrecarregado. E isso pode dar alguma lesão celular. Se você não sabe as etapas, os tipos de lesão celular, confere o nosso post no Instagram, tá muito legal, tá tudo bem explicadinho. Parte 1 e parte 2. Vamos para a biotransformação. Então vamos lá. Você ingeriu o teu medicamento, ele foi descendo pelo esôfago, indo para o estômago, do estômago para o intestino. Do intestino, ele vai ser transportado para a circulação hepática. Na circulação hepática, ele vai ser biotransformado. Essa molécula vai ser metabolizada, ou seja, ela vai sofrer as reações químicas para que ela se torne um fármaco livre. E o que é isso? O fármaco livre é a forma como o medicamento vai atuar de fato no seu corpo, ou seja, a forma ativa dele. A gente tem o transporte passivo, que vai ser a difusão simples e facilitada, quando o fármaco tem um princípio ativo bem pequenininho. Já fármacos com princípios ativos maiores vão precisar de processos que despendem maior energia, ou seja, gastam ATP. E aqui a gente está falando sobre transporte ativo. E isso vai envolver endocitose, quando a célula vai lá, estica os seus bracinhos assim, nhau, e agarra o fármaco para dentro da célula. Os fatores que vão influenciar nessa absorção celular vão ser pH, fluxo sanguíneo, superfície de absorção e glicoproteínas. O fluxo sanguíneo influencia e muito, galera. Por quê? Tem determinadas áreas em que vão ser mais irrigadas mesmo, como cérebro, intestinos, rins e fígado. E essas áreas têm sim suas barreiras. Por exemplo, o cérebro tem a barreira hematoencefálica. Porém, como são áreas muito vascularizadas, o fármaco pode percorrer com maior facilidade. Falando sobre biodisponibilidade agora, a gente está falando no caso da velocidade e da quantidade de fármaco disponível para as células utilizarem. E essa biodisponibilidade pode ser alterada dependendo de alguns fatores importantes, tais como o metabolismo de primeira passagem, que é o metabolismo lá do fígado que a gente conversou um pouquinho antes,
A solubilidade, que também é muito importante. A estabilidade química também é muito importante. Tem alguns fármacos que, dependendo se ele entrar em contato com um pH um pouquinho mais ácido, por exemplo, do estômago, ele não vai conseguir ter a sua ação realizada. Por isso que tem fármacos que vêm em cápsulas diferentes, para ele não sofrer ação no estômago, mas sim nos intestinos, que tem um pH um pouquinho mais elevado. Se o medicamento for ser todo, ou pelo menos uma grande parte, absorvido pelo fígado, a gente tem que atuar com outras formas de administração, como por exemplo intravenosa. Quanto à distribuição pelos tecidos, vamos falar um pouquinho só sobre os tecidos, depois a gente fala sobre a distribuição em si. A gente vai ter 4 tipos de tecidos permeáveis ao fármaco. A gente vai ter os suscetíveis, que vão sofrer a ação do fármaco, e isso vai variar bastante de fármaco para fármaco. Tem fármacos que vão ter os seus tecidos suscetíveis sendo miócitos, células do pâncreas, células do fígado ou qualquer uma dessas. Temos os tecidos ativos, aqueles que vão metabolizar o fármaco, e em geral são fígado e rins, mas isso pode mudar também de acordo com o fármaco. Temos os indiferentes, que vão ser reservatórios temporários para os fármacos, e os emunctórios, que vão ser as vias de eliminação do princípio ativo. Quanto à distribuição propriamente dita, a gente vai ter a distribuição sendo feita via sanguínea, depois de passar pela circulação hepática, como eu já falei. Só que a gente vai notar uma coisa: nos órgãos muito irrigados, como cérebro, fígado, intestinos, rins, coração e os pulmões, essas áreas vão ter um valor constante de fármaco disponível. Já os órgãos pouco ou menos irrigados, como músculos, pele, osso e tecido adiposo, esses vão ter valores variáveis de fármaco, geralmente muito inferiores ao das áreas mais irrigadas. Pessoal, não deu para falar tudo o que eu queria, mas já era esperado. Sexta-feira vai sair um vídeo falando só sobre a excreção, um pouquinho sobre antimicrobianos, antibiótico, antifúngico, antivirais. E é muito importante a gente ver essa aula, é o fechamento disso. Lembrando, sexta-feira é o dia final para você conseguir o teu resumo, então não perca. Tem outros 2 vídeos aqui para você assistir, escolhe qual você achar melhor. Eu vou ficando por aqui.